Prepare-se para aprender um método que os grandes players utilizam e que a maioria dos players de varejo simplesmente ignoram, ou seja, aqueles players que pegam poucas operações ou operações rápidas como o nosso operacional em opções cripto. Nesse vídeo você vai aprender o que é order block de forma simples e o principal, como validar esse order block de 3 maneiras. Então esses gatilhos vão evitar que você pegue armadilhas e, consequentemente, aumentem sua assertividade. Então fica até o final, porque além disso eu vou trazer um bônus extra para você que vai aproveitar esse conteúdo. Bom, para aplicar essa estratégia você vai precisar de uma corretora, ou seja, de uma plataforma na qual você se sinta seguro fazendo as operações e que também te disponibilize ativos de confiança, ativos que você tenha o conhecimento ali e outras plataformas para analisar. Então por isso que a corretora que eu te indico já de cara é a Ebnex. Eu já opero nela há anos. Como vocês podem ver aqui na tela, eu até já fiz algumas marcações que vamos utilizar nesse vídeo também. Então, cara, saque rápido, suporte muito eficiente, é a corretora aí que eu não dispenso na hora de indicar. Então já clica no link da descrição, porque além de todos esses pontos positivos que eu falei, ela ainda vai te dar $5 de bônus para você começar a fazer suas operações. Mas lembrando, só cadastrando pelo link aqui, tá? Então não dá mole. Bom, então sem mais delongas, vamos aqui para a tela do meu computador, porque eu vou te ensinar exatamente como validar um order block. Bom, o order block, para você que não sabe, ele sempre será identificado como uma última vela vermelha antes de uma subida muito expressiva ou uma vela verde antes de uma queda muito expressiva. Então, esse é o primeiro ponto para você identificar o order block. No caso, eles são regiões no qual instituições, aqueles players maiores, eles vão simplesmente concentrar as suas posições. Então, se você estiver numa tendência de baixa, essas regiões elas serão buscando venda, ou seja, onde os big players, eles estão pensando em despejar ali o seu ativo. E numa tendência de alta, a gente vai ter essas regiões configuradas com compras, Então vai ter ali os big players, as regiões que os big players estarão colocando as suas ordens de compra para quando o preço chegar naquela região, ele simplesmente decolar e continuar a sua movimentação de alta. Bom, então esse é o conceito básico do order block, tá? São regiões, você já sabe como identificar. É sempre a vela vermelha, a última vela de baixa, antes de uma subida muito expressiva ou uma vela de alta antes de uma descida muito expressiva. Mas como eu identifico isso? Será que é qualquer vela vermelha, qualquer vela verde? Não, e nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai identificar. Na tela do meu computador, a gente tem aqui 3 cenários e eu vou explicar um por vez para vocês, tá? Bom, o primeiro passo que você vai observar são as ineficiências do gráfico. O que seriam isso? Seriam os famosos gaps, tá? Ou FVG, para você que já trabalha nesse conceito de Smart Money, ou você que já pesquisou algum assunto, você vai ver muito essa sigla, FVG, que é o Fair Value Gap. No final de contas, cara, no final das contas, tudo é gap, tá? Tudo é gap, tudo é uma diferença entre o preço. Então você vai analisar isso no seu gráfico. Como eu trouxe aqui um exemplo, lembrando que a gente trabalha no mercado cripto, e o mercado cripto ele vai dar muita oportunidade nesse sentido, justamente por conta da sua alta volatilidade. Então aqui, ó, nesse primeiro momento, nós temos uma tendência de alta aqui, normal, tá? A gente tem uma tendência de alta e aqui a gente tem justamente o order block. Por que que a gente tem esse order block validado, tá? O order block seria justamente o quê? Essa vela verde, que é a última vela de alta antes de uma queda. E nessa queda, a gente já está conseguindo identificar justamente o FVG. Então, beleza, primeiro ponto, a gente já conseguiu cravar. Onde está esse FVG, Thiago? O que é esse FVG? É justamente o gap que eu falei para vocês. Ele vai ser marcado aqui, ó, do início da última vela de alta, nesse caso, tá? Até o início da próxima vela aqui de baixa. Então a gente vai ter ali justamente esse gap, ele é a diferença entre a vela anterior e a vela posterior a esse movimento de baixa que está caracterizando o nosso order block. Então nesse meio aqui, ó, nós temos o nosso FVG, ou como você preferir chamar, nós temos o nosso famoso gap, beleza? Então, cara, simples e fácil. Esse momento em que o gráfico deixou esse gap, nós já temos a primeira validação, a primeira identificação aqui do nosso order block. E aí nós passamos
para a segunda verificação. Bom, nossa segunda verificação será nos padrões, nas quebras de padrões. Nós precisamos aqui de uma confirmação de quebra do padrão para que nós tenhamos esse order block validado. Bom, então o que eu vou utilizar aqui e mostrar para vocês é o choke e o boss, tá? Inclusive, o último vídeo que eu gravei aqui no canal, ele fala justamente sobre o choke e o boss. Ele vai ensinar você. Então, se você tem qualquer dúvida, cara, o que é isso, como é que funciona, como é que é o padrão, já tem o cardzinho aqui, tá? Mas, ó, não assiste agora, o vídeo de lá é muito rápido, esse aqui também não vai demorar tanto, então fica nesse vídeo, assiste até o final e aí depois você vai lá e assiste o boss e choke. Ou então assiste esse até o final, assiste o boss e choke. Se você ficar um pouco perdido, faz o cronograma certinho que você vai conseguir assimilar as informações, beleza? Mas então vou mostrar para vocês aqui, ó, nesse cenário, tá? Deixa eu jogar um pouquinho para cá. Nesse cenário, a gente teve justamente um choke sendo feito. E quando a gente teve esse choke, a gente consegue validar o nosso order block. Então, ó, nosso order block aqui nessa parte, deixa eu até marcar aqui que eu não marquei para vocês, né? Aqui nós temos o nosso order block, tá? Beleza? Então aqui nós temos o nosso order block, tá? Ele sempre será do tamanho dessa última vela lá que a gente marcou antes da descida ou antes da subida. Então, nesse caso, ele é exatamente na espessura dessa última vela, ó, tá vendo? Esse aqui é o nosso order block, tá? Bom, pessoal, e no nosso segundo gatilho, nós vamos identificar essa quebra do padrão, que nesse caso aqui que eu usei como exemplo, seria o choke. Onde está acontecendo o choke? O choke está acontecendo justamente aqui no rompimento desse último fundo válido, tá? Se você não está entendendo, como eu já falei, tem um videozinho aqui no canal que vai te explicar tudo de uma forma muito prática. Então, ó, rompendo esse último fundo válido, a gente tem a confirmação do choke, e também do nosso order block, consequentemente, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, e simplesmente a gente tem, então, mais um order block confirmado nesse local aqui, né? Nessa região aqui. Com o nosso choke confirmado, o nosso order block está válido para as nossas operações e, obviamente, nesse caso aqui, a gente vai estar procurando operações de venda, porque o nosso choke, como vocês vão ver aí, quem já conhece sabe, ele vai mudar o direcionamento, né? Ele é uma mudança ali, uma reversão da tendência do gráfico naquele momento. Então esse é o segundo ponto e muito importante para você identificar e validar o seu order block. Obviamente que você não precisa fazer isso sozinho, cara, e é por isso que eu te convido para também participar da nossa comunidade cripto. Clica aqui no link da descrição que eu vou te passar todos os detalhes e o acesso totalmente gratuito. Cara, lá eu mando muitas análises e principalmente faço lives compartilhando a tela do meu computador. Inclusive hoje nós pegamos duas operações, uma operação alinhando ali a nossa análise de boss e choke, a gente viu uma oportunidade, e outra operação a gente realizou justamente em cima de um order block que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo também. Então não dá mole, clica no link da descrição, cara, e vem fazer parte da comunidade, você não vai se arrepender. Bom, aqui na terceira imagem nós temos também uma confirmação do nosso order block. O nosso order block aqui, nesse caso, ele estaria na parte de baixo do gráfico, né? A gente tem aqui uma subida, né? Uma sequência de alta. E eu vou mostrar para vocês explicando por quê. Porque nessa imagem nós temos justamente o boss acontecendo. E o boss, como eu expliquei para vocês, é um dos gatilhos, né? É uma das condições que vai validar o seu order block. Então, primeiro, você vai verificar justamente o gap, né? O FVG ali daquele gráfico. Depois você vai identificar a mudança de padrão, seja no choke ou seja no boss. E o boss, ele simplesmente acontece aqui, né? Como vocês sabem, e quem já viu o vídeo vai saber melhor ainda, o boss ele é simplesmente o rompimento de um topo ou de um fundo anterior na movimentação do gráfico. Aqui vocês podem ver que a gente tem uma tendência de alta e ele subiu rompendo esse último topo válido. Então aqui nós temos um boss confirmado e o nosso order block ele se forma justamente na última vela de baixa antes de uma subida muito expressiva. Tem uma pergunta que vocês podem acabar se fazendo e eu já vou responder, vou aproveitar para responder. Não necessariamente essa subida expressiva ela precisa ser um candle único gigantesco, tá?
ela pode sim ser uma sequência de candles, até porque se você aumentar o tempo gráfico que você está visualizando, aquela sequência de candles na mesma direção vai formar um candle gigantesco. Então sim, você pode validar com uma sequência de candles indo na direção, seja subindo de alta ou seja descendo de baixa, tá? Então aqui você tem os 3 cenários, pessoal. Vocês têm os 3 cenários que você precisa identificar para poder validar. Na verdade, aqui são 2 cenários, né? Você tem o cenário de identificar o gap e o outro cenário de identificar justamente essa reversão acontecendo ou a confirmação do movimento, essa mudança ali do padrão acontecendo o boys ou choque. Bom, e agora o ponto mais importante, que é o quê? Que é você verificar a liquidez antes do gráfico voltar naquele seu order block. Então, isso aqui eu vou mostrar para vocês no gráfico justamente da Ebinex, que inclusive eu peguei uma operação hoje dentro desses parâmetros, tá? Então vamos lá, galera, ó, eu tô aqui no gráfico do XRP e o XRP ele me deu esse cenário hoje, ó, um cenário aqui no qual eu identifiquei uma subida expressiva, né? E a gente tinha justamente o que? A gente tinha essa vela de baixa antes de uma subida expressiva. Então, automaticamente eu já marquei aqui o meu posicionamento de order block e agora eu vou fazer as verificações, né? A gente tem que fazer as verificações para ver se isso aqui tá válido ou não. E aí eu tirei o zoom um pouco para ver o que estava acontecendo no gráfico. E de fato, a gente teve um rompimento aqui do topo anterior, né? Da região de topo anterior. Então a gente teve um boss confirmado. A gente já tinha aqui e a gente teve a confirmação desse boss. Nesse momento eu já marquei a minha região de order block. O que eu preciso agora é esperar o gráfico voltar nela. Inclusive aqui nós tivemos 2 oportunidades, eu vou explicar para vocês, tá? Isso aqui no meio eu posso trazer um vídeo depois. Inclusive deixa nos comentários se vocês querem mais conteúdo sobre SMC, né? O Smart Money Concept. Então eu vou trazer muita coisa para vocês. Deixa nos comentários aí. Aqui a gente encontrou, né, um Fair Value Order Block, que no caso foi essa vela de baixa no meio de uma esticada de alta e depois teve essa continuação de movimento. Então a gente teve justamente a sua validação, beleza? Aqui, galera, o que acontece? Eu tenho uma região que eu quero esperar o preço. E aí entra o nosso terceiro gatilho e talvez o mais importante, tá? Eu não posso simplesmente, no primeiro toque, sem nenhuma regra, sem observar nada, no primeiro toque que esse gráfico vier buscar nessa região, pegar uma compra. Eu preciso antes de quê? Eu preciso de liquidez, galera. Eu preciso que esse gráfico gere liquidez para aí sim, quando ele vier visitar a minha região, eu poder pegar uma compra muito mais tranquilo, sabendo que aquele order block foi validado de fato. E o que é buscar liquidez? Resumidamente, galera, inclusive deixa nos comentários se você quiser que eu traga um vídeo mais completo sobre liquidez para você entender de fato, naquele ritmo básico, prático e simples para você entender também, beleza? Já comenta aqui que eu trago para vocês, tá? Mas basicamente aqui, galera, a gente vai buscar liquidez quando o gráfico tá buscando estopar as pessoas, né? Estopar o varejo. Então, o institucional, ele joga aquele preço para onde temos ordens, temos operações em aberto, que, por exemplo, aqui a gente está numa tendência de alta. Então a gente tem operações de compra abertas. Quando a gente chega num ponto muito acima aqui, o que acontece? As pessoas querem executar as suas ordens. E outra, nós temos muitas pessoas aqui tentando vender esse preço, tentando jogar lá para baixo. Quando a gente passa dessa região, ou seja, quando a gente executa o nosso boss, que é passar do topo anterior, a gente está justamente caçando essa liquidez. Então aqui, ó, nós tivemos o preço caçando a liquidez, ó, caçou de novo, buscou praticamente um topinho duplo aqui, quase um topo duplo. Então, ó, caçando a liquidez e aí ele resolve voltar. Mas primeiro ele resolveu voltar justamente no FV Order Block, né, no Fair Value Order Block, que é essa região aqui central. E aí não deu outra, galera. Obviamente que a gente pegou essa operação e essa daqui foi ao vivo na live das 8, que inclusive foi onde eu te convidei. Você entrando na comunidade, você vai ter acesso totalmente gratuito. Então isso aqui foi uma operação linda, eu até deixei aberto aqui para vocês verem, ó, XRP, a gente fez uma compra aqui 8h23, né, foi nessa vela aqui, e a operação ela ocorre às 8h24 na Ebinex. Você faz a entrada numa vela e a operação ocorre na próxima vela. Então, cara, foi uma operação linda demais. Depois tivemos outra visita no order block, ó. Novamente ele respeitou. Essa daqui, infelizmente, a gente estava passando um conhecimento, estava numa resenha,
mas teve aluno que pegou também nessa região. E depois, finalmente, tivemos também a nossa região do order block aqui, do principal, né, do que a gente tinha traçado primeiro, também visitada pela força vendedora. E olha aqui o que aconteceu. Obviamente que aqui, galera, a gente está num tempo gráfico menor, né? Então a gente vai ter algumas sombras ali, algumas situações. Porém, você pode também, e eu até aconselho você a traçar order blocks em tempos gráficos maiores e depois você trazer o seu gráfico para um tempo menor para poder operar confluindo order block de tempo gráfico pequeno com order block de tempo gráfico maior. Inclusive, se vocês quiserem também que eu traga mais conteúdo sobre order block, visitando, né, essas regiões em gráficos maiores, em tempos maiores e depois analisando em tempos menores, já deixa nos comentários também, valeu? Família, e um outro bizu também que eu utilizo, tá? Que eu com certeza vou utilizar muito nessas regiões de order block, é justamente o nosso indicador, nossa ferramenta Target Ultra V2, galera. Essa ferramenta aqui, que ela já fica diretamente acoplada na Ebinex, você faz a instalação, abriu a Ebinex, ela já vai estar ali posicionada, monitorando o mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Esse aqui ele faz literalmente o monitoramento em todos os ativos cripto que você tem disponível na Ebinex para operar. Aqui ele já te manda a operação pronta e isso aqui tem uma confluência muito interessante com esse assunto do order block. Por quê? Porque o Ultra ele tem como principal análise ele focar em regiões de extremidade, sobrevenda e sobrecompra. Então por isso ele está identificando regiões que estão com uma força compradora ou vendedora já estressada, já perdendo a sua força, né, no caso. Então, com isso, quando eu tenho um order block traçado aqui, ó, imagina comigo o cenário, vem aqui pro meu computador, imagina comigo, olha que cenário lindo. Você tem um order block totalmente validado e você tem uma liquidez aqui confirmada também, ou seja, você está pronto para o gráfico voltar na sua região e você fazer a sua entrada de compra. Mas imagina que quando ela chega aqui, juntamente disso, chega um sinal aqui no Ultra mandando você comprar naquele ativo. Cara, é simplesmente explosão de confluência. Não tem como você ficar de fora dessa operação. Então tenho certeza que essa ferramenta vai ajudar muito nesse método e obviamente que também vai te ajudar a operar em outras estratégias e por si só sozinho. Como vocês podem ver aqui, o resultado não é brincadeira, cara. O resultado realmente, a assertividade é muito alta. Então, ó, não perde tempo se você quer ter essa ferramenta poderosíssima nas suas mãos aí para poder mudar, cara, mudar o seu jogo no mercado. É só clicar no link da descrição. Você pode me pedir mais informações ou simplesmente já garantir tua vaga e começar hoje mesmo a utilizar o Ultra. Bom, família, esse foi o vídeo de hoje. Você aprendeu o que são order blocks, como eles são validados e eu mostrei na prática aqui uma operação que eu peguei para vocês ao vivo, totalmente ao vivo. Então é isso, galera. Se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.